Bueno, en esta mañana Nesta manhã, yo quería hablar con ustedes eu queria falar com vocês sobre la vida del Espíritu sobre a vida do Espírito en los días de Jesucristo hombre. nos dias de Jesus Cristo homem. La vida del Espíritu siempre ha estado en todas las etapas, A vida do Espírito sempre esteve em todas as etapas, pero en los días del Hijo del Hombre mas nos dias do Filho do Homem fue diferente a los días del Hijo de Dios foi diferente aos dias do Filho de Deus y fue diferente en los días de Jesús de Nazaret. e foi diferente nos dias de Jesus de Nazaré. En los días de Jesús de Nazaret, Nos dias de Jesus de Nazaré, la vida del Espíritu a vida do Espírito se basó en milagros se baseou em milagres y sacar demonios. e expulsar demônios. Se formaron unas doctrinas Se formaram umas doutrinas y él identificaba a los demonios e ele identificava os demônios, porque todavía estaban porque eles ainda estavam. y los demonios hablaban con él E os demônios falavam com ele. y cuando lo veían E quando o viam, los demonios le decían a Jesús de Nazaret: os demônios diziam a Jesus de Nazaré: no nos saques de aquí antes de tiempo, não nos expulse daqui antes do tempo, porque ellos sabían porque eles sabiam que cuando él iba a la cruz que quando ele fosse à cruz, entonces se acababa la existencia de los demonios. então se acabaria a existência dos demônios. Y entonces luego vino la vida del resucitado, Então logo veio a vida do ressuscitado, el Hijo de o Dios. Filho de Deus. Él no pudo enseñar, Ele não pôde ensinar, él resucitó ele ressuscitou y comprobó e comprovou que vivió de nuevo, que viveu de novo, que venció la muerte, que venceu a morte, pero no pudo hacer mucho. mas não pôde fazer muito. Lo que él hizo O que ele fez le dio el fundamento a Pablo deu o fundamento a Paulo para eventualmente, para eventualmente, en su em tiempo, seu tempo, manifestar lo que él le quiso dar a Pablo. manifestar o que ele quis dar a Paulo. Pero aún Pablo Mas até mesmo Paulo no pudo vivir la vida del Espíritu con la comunidad, não pôde viver a vida do Espírito com a comunidade, con el pueblo, com o povo, porque ellos estaban acostumbrados a vivir por ley. porque eles estavam acostumados a viver por lei. Ellos vivían por lo que hacían. Eles viviam pelo que faziam. Y Dios, conociendo eso, E Deus, conhecendo isso, lo que hizo fue que resucitó o que fez foi que ele ressuscitou y partió a los cielos, e partiu aos céus, sabiendo sabendo que aún comunicándole a Pablo la revelación, que mesmo comunicando a Paulo a revelação, no iba a lograr nada Pablo tampoco, Paulo tampouco ia conseguir algo, porque se acostumbraron a vivir bajo las pautas del viejo pacto. porque se acostumaram a viver debaixo das pautas do velho pacto. Entonces, las 14 epístolas que se les revelaron a Pablo Então, as 14 epístolas que foram reveladas a Paulo era el nuevo pacto, era o novo pacto, el pacto de la o incircuncisión. pacto da incircuncisão. ¿Y cómo Dios les reveló eso a Pablo? E como Deus revelou isso a Paulo? Él lo llevaba por diferentes ciudades Ele o levava por diferentes cidades y él miraba la conducta de las congregaciones y de la gente. e ele olhava a conduta das congregações e das pessoas. Y de ahí E daí él veía desórdenes sexuales ele via en desordens sexuais la vida de los corintianos. na vida dos de Corinto. Él vio mucho desorden. Ele viu muita desordem. Y entonces, conforme a ese desorden, E então, conforme a essa desordem, el Espíritu le interpretaba o Espírito lhe interpretava y él escribía. e ele escrevia. Él oía la voz Ele ouvia a voz y escribió primera carta a los e corintios. escreveu a primeira carta aos Coríntios. Luego hizo otro viaje Logo fez outra viagem y volvió y escribió segunda carta a los corintios. e tornou e escreveu a segunda carta aos Coríntios. Luego pasó por Galacia Logo ele passou pela Galácia y vio la conducta. e viu a conduta. Allí expuso Ali expôs las doctrinas que reprendieron a Pedro. as doutrinas que repreenderam a Pedro.
Él vio la conducta. Ele viu a conduta. A principio él se sometió a Pedro A princípio ele se submeteu a Pedro, porque no tenía la revelación porque ele não tinha revelação. y hasta se bautizó, E até se batizou, pero entonces venía la revelación mas então vinham as revelações. y vio que Pedro no andaba conforme al nuevo pacto E viu que Pedro não andava conforme ao novo y pacto. lo reprendió. E o repreendeu. Y luego pasó por la iglesia a los E Efesios logo passou pela igreja aos Efésios. y allí aprendió E ali aprendeu que ya ellos estaban sentados en lugares celestiales. que eles já estavam assentados em lugares celestiais. Él allí enseñó muchas cosas Ali ele ensinou muitas coisas. y entonces le llegaba la interpretación Então a interpretação lhe chegava y él las escribía. e ele as escrevia. Y luego pasó por E Filipenses logo ele passou por Filipenses y le seguía oyendo la revelación e seguia ouvindo a y revelação. volvía y escribía. Voltava e escrevia. Y pasó por Colosenses E passou por Colossenses y vio e viu que no entendían la doctrina de Dios, el Padre, el Hijo. que eles não entendiam a doutrina do Deus, o Pai, o Filho. Allí pensaban que el Padre tenía un hijo Ali eles pensavam que o Pai tinha um filho. y él les dijo, yo quiero consolar sus corazones E ele lhes disse, eu quero consolar seus corações, para que conozcan el misterio para que conheçam o mistério de Dios, el Padre y el Hijo, de Deus, o Pai e o Filho, en quién, em quem, no en quiénes, não nos quais, singular, singular, no plural. não é Es plural. un misterio, pero es uno solo. É um mistério, mas é um Es só. un solo Dios. É um só Deus. Y él allí recibía. Ele ali Porque recebia, Pablo no sabía eso. porque Paulo não sabia isso. Pablo era un fariseo. Paulo era um fariseu, Pablo era igual que los demás. Paulo era igual aos demais, Pero recibía la revelación y escribió. mas recebia a revelação e escreveu. Y luego Timoteo, E logo Timóteo, Tesalónica, Tessalônica, el libro a los hebreos. o livro aos Hebreus. Y entonces era el fundamento Então esse era o fundamento del evangelio do Evangelho, de la incircuncisión. da incircuncisão. Por eso él no recibió la revelación completa en un solo momento. Por isso ele não recebeu a revelação completa no seu momento. Por eso cuando él cayó en camino a Damasco, Por isso, quando ele caiu no caminho a Damasco, el Señor le dijo, o Senhor disse a ele, en las veces en que me apareceré a ti. nas vezes que eu aparecerei a ti. Entonces no fue una sola vez. Então não foi uma só vez. La revelación aumentaba A revelação y aumentava, seguía aumentando seguia aumentando, hasta que llegó el libro a los hebreos. até que chegou o livro aos Hebreus, Y allí él dio su consejo. e ali ele deu o seu conselho, Él dijo, dejad los rudimentos de la doctrina de Cristo. onde disse, deixai os rudimentos da doutrina de Porque Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo es lo que te lleva a la apostasía. porque o rudimento da doutrina de Cristo é o que te leva à apostasia. Lo que Cristo hizo, O que Cristo fez porque el pacto de la ley estaba en pie porque o pacto da lei estava em pé y nadie había podido cumplir la ley. e ninguém havia podido cumprir a lei. Él fue el único. Ele foi o único. Él se sometió. Ele se submeteu, Pero mientras se sometía, mas enquanto se submetia, enseñaba unas doctrinas ensinava umas doutrinas que se quedaron plasmadas en la mente de los e apóstoles. ficaram plasmadas na mente dos apóstolos. Pero luego, después que resucitó, Mas logo depois que ressuscitou, si tú seguías haciendo eso, se você continuasse fazendo isso, te apartabas de la fe. você se apartaria da fé. No podías entender el Evangelio. Não podia entender o Evangelho. Vamos a ver en Timoteo, vamos a leer a Timoteo, Vamos ver em Timóteo, vamos ler Timóteo. primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Dice que algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, Diz que alguns apostatarão da fé, se apartarão da fé, por escuchar doctrinas de demonios. por escutar doutrinas de demônios. ¿Usted ha visto un demonio predicando? Você já viu um demônio pregando?
Ellos no tienen cuerpo para predicar. Eles não têm corpo para pregar. ¿Y dónde van entonces a escuchar doctrinas de demonios? E onde então eles vão escutar doutrinas de demônios? Pues al que las enseñó. Ah, pois quem as ensinou? ¿Y quién las enseñó? E quem as ensinou? Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. Porque él tuvo que enseñar. Porque ele teve que ensinar. Él tuvo que destaparlos. Ele teve que destapá-los. Él les decía, los identificaba por legiones. Ele os identificava por legiões, O si eran menos o más. ou se eram menos ou mais. Pero cuando lo hacía, Mas quando fazia, los apóstoles miraban os apóstolos olhavam y aprendían doctrina de e demonios. aprendiam doutrinas de demônios. En todo Brasil Em todo o Brasil, hay muchos apóstatas en los púlpitos há muitos apóstatas no púlpito y ellos los pasan al frente. e eles fazem você passar à frente. Demonio, te echo fuera. Demônio, te expulso! Y tienen razón, E eles têm razão. no tienen revelación. Não tem Pero revelação. razón tienen porque Mas ellos razão vieron tem, porque eles viram a Jesús de Nazaret haciéndolo a Jesus de Nazaré fazendo isso. y vieron a los apóstoles haciéndolo. E viram os apóstolos fazendo. Pero eso es lo que te desvía de la fe. Mas isso é o que te desvia da fé. Lo mismo que enseñó Jesús de Nazaret. O mesmo que Jesus de Nazaré ensinou. Porque en los rudimentos de la doctrina de Cristo, Porque nos rudimentos da doutrina de Cristo, ahí no hay unidad. aí não há unidade. Y se formó la apostasía. Se formou a apostasia, Y en ese tiempo, e nesse tempo, en estos tiempos, nestes tempos, entonces, então, Dios dice, bueno, yo mismo voy a edificar mi iglesia. Deus disse, bom, eu mesmo vou edificar minha igreja. Y entonces E então, me escogió a mí, escolheu a mim, se integró a se mí integrou a mim y me dio su mente. e me deu sua mente. Y cuando me dio su E quando mente, me deu sua mente, yo leía a Pablo, eu li a Paulo. porque lo que escribe Pablo, Porque o Paulo escreve, sin mi sem explicación, minha explicação, es letra también, é letra também, y te mata. e te mata. Porque esas 14 epístolas, Porque esses são as 14 epístolas, todos los evangélicos la leen, todos os evangelhos a lei, pero ellos leen la letra. mas eles leem a letra. Porque Dios escondió su mente por 2000 años. Porque Deus escondeu sua mente durante 2000 anos. Cuando se integró, que me puso su mente, Quando se integrou, que me pôs sua mente, al otro día, no outro dia, de la misma manera da mesma maneira que Pablo, que Paulo, cuando cayó en camino a quando Damasco, caiu no caminho de que Damasco, quedó ciego que ficou cego y comenzó a oír voces e começou a ouvir vozes, y comenzó a escribir el começou a fundamento, escrever o fundamento, pues de la misma da manera, mesma maneira, cuando eso vino a mí, quando isso veio a mim, yo comencé a leer eu comecei a ler y comencé a ver el e espíritu que estaba ahí. comecei a ver o espírito do que estava aí. El espíritu de la palabra O espírito da palavra que te da vida, que te dá que nos vida, ha dado vida. que nos ¿no? deu vida a todos. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar la vida del espíritu. Bom, então agora vamos começar a vida do espírito. Te anestesiamos Mas te anestesiamos y te ponemos en el reposo. e pomos você no Y repouso. entonces podemos trabajar contigo. E então podemos trabalhar contigo. Tienes que renunciar a toda obra. Você tem que renunciar a toda obra. No voy a hacer nada. Eu não vou fazer nada. Vamos a ver si el pacto trabaja. Vamos ver se o pacto funciona. Entonces la pregunta es, Então a pergunta é: ¿qué haré? o que farei? Nada. Nada. Bueno, Pablo, Bom, Paulo, en el fundamento, no fundamento, dejó un consejo, deixou um conselho: que vivamos que vivamos no conforme a la carne, não conforme a carne, pero conforme al Espíritu. mas conforme ao Espírito. ¿Y cómo se vive conforme al E Espíritu? como se vive conforme ao Espírito? Que le salen dos alas así por el
que Por los aparecem hombros. duas asas assim pelos ombros? Que uno tiene que vestir diferente, Não, então uma pessoa tem que se vestir diferente? que la mujer tiene que vestir diferente, E a mulher tem que se vestir diferente? que hay que dejar de hacer esto y aquello. Ou se tem que deixar de fazer isso e aquilo? Romanos 7:25, ahí comienza la vida del Espíritu. Romanos 7:25, aí 7:25. começa a vida do Espírito. 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. La mente. A mente. Ahora todo es por la mente. Agora tudo é pela mente, Porque la mente porque a mente es tu espíritu. é teu espírito. Tu mente, Tua mente, lo que tú piensas, que você pensa, es tu espíritu. é teu espírito. Si tú mueres Se você morrer físicamente, fisicamente, la mente no muere. a mente não morre. El uso de la mente es la fe. O uso da mente é a fé. Cuando tú usas la mente, Quando você usa a mente, así es que se expresa la fe. é assim que se expressa a Mas fé. el justo, Mas o justo, por la fe, pela fé, vivirá. viverá. No tienes que obrar. Não tem que obrar. Es tu mente. É tua mente. Y conforme a cómo uses tu mente, Conforme a como você usa tua mente, así estás usando la fe. assim você está usando a fé. Esa era la ciudad del Dios vivo. Essa era a cidade do Deus vivo. Esa es la que buscaba Abraham, que no la hallaba. Essa era a que Abraão buscava e não encontrava. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Por isso é que Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque él llamaba las cosas que no eran Porque ele chamava as coisas que não eram como si fuesen. como se fossem. Él fue el que enseñó eso. Foi ele que ensinou isso. Lo único que después vino la ley. A única coisa é que depois veio a lei. Pero con la mente Mas com a mente es que nosotros vamos a servirle al Señor. é que nós vamos servir ao Senhor. Por ejemplo, Por exemplo, cuando te vienen a tu pensamiento, quando vem ao teu pensamento, te viene depresión. quando vem depressão a você, Tú sientes esa depresión. você sente essa depressão. Cuando te vienen tentaciones, Quando vem tentações a ti, cuando te vienen temores, quando te vem temores, cuando tú estás encerrado en esa habitación sola quando você está trancado nesse quartinho sozinho, y empiezas a pensar, começas a pensar, y empiezas a pensar en el futuro, começas a pensar no futuro, y comienza la preocupación. começa a preocupação, Ahí donde aparecen los consejeros, é aí onde aparecem os conselheiros, ahí donde los consejeros te desvían, é aí que os conselheiros te desviam, ahí donde el psicólogo se mete é aí onde o psicólogo entra y empieza a darte e consejos. começa a te dar conselhos. Ahora, Agora, ¿qué dice el apóstol Pablo o que diz o apóstolo Paulo cuando vivió él mismo esos mismos momentos? quando ele mesmo viveu esses mesmos momentos? Cuando pasan esas tormentas en tu vida, Quando se passam essas tormentas em tua vida, cuando hay esos problemas en el matrimonio, quando há esses problemas no matrimônio, que tú piensas que cambiando un estilo de vida y te turbas, vives una vida turbada. que você pensa que mudando o estilo de vida, isso te confunde, você vive uma vida confusa. ¿Qué dice el apóstol O Pablo? que diz o apóstolo Paulo? Efesios 4:22. Efésios 4:22. Esa es la receta del evangelio de la incircuncisión para tratar con la serpiente que vive contigo. Essa é a receita do evangelho da incircuncisão para tratar com a serpente que vive contigo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Las concupiscencias del engaño. As concupiscências do engano.
En español dice los deseos Em espanhol diz os desejos engañosos. enganosos. Yo pasé por eso Eu passei por isso y a veces me venían temores. e às vezes me vinham temores. La vida, ¿cómo qué voy a hacer? A vida, como o que eu vou fazer Con los hijos, la demanda de los hijos. com os filhos, a demanda dos filhos, Y me venían dudas e me vinham dúvidas, porque yo no tenía la educación. porque eu não tinha a educação. Cuando Dios me mostraba Deus me mostrava y me decía, e me dizia: José Luis, José Luis, esos son deseos engañosos. esses são desejos enganosos. No te apresures. Não te apresses. Espera mañana. Até amanhã. Y al otro día no estaban. E no outro dia, já não estavam. Eran mentiras. Eram mentiras. Yo comencé a aplicar lo que dice Pablo Eu comecei a aplicar o que Paulo diz para controlar para controlar los deseos os engañosos desejos enganosos de mi juventud da minha juventude, mientras yo me desarrollaba. enquanto eu me desenvolvia. Las epístolas de Pablo As epístolas de Paulo contienen la ciencia contêm a ciência para tratar con tus emociones. para tratar com tuas emoções. El apóstol Pablo te enseña O apóstolo Paulo te ensina, el evangelio de la incircuncisión. o evangelho da incircuncisão Te enseña te ensina cómo llamarle mentira como chamar de a mentira esos momentos de turbulencia en tu vida. a esses momentos de turbulência em tua vida. Y no tienes que hacer nada. Você não tem que fazer nada. Lo que tienes que hacer es llamar O que você tem que fazer é chamar cosas que no son as coisas que não são como si fuesen. como se fossem. Recuerda que tú vives, Você lembra que você vive, tu mente vive tua mente vive en la ciudad na cidade del Dios vivo, do Deus vivo, donde Dios está vivo. onde Deus está vivo. Él te va a responder Ele vai te responder si llegas a Él se chegares a Ele por la mente, pela mente, por la fe. pela fé. La fe es maravillosa. A fé é maravilhosa. Tú no tienes que estar de rodillas, Você não tem que estar de joelho, tú puedes estar acostado. você pode estar deitado. La mente trabaja donde quiera que tú estés. A mente funciona onde quer que você esteja. Aunque estés ancianito, que no te puedas mover. Ainda que você esteja ancião, Si tienes la mente educada, que você tenha a mente educada, hasta tu carne se someta a la juventud de tu espíritu. até a tua carne se submeta à juventude do teu espírito. La mente es poderosa. A mente é poderosa, Por eso no puedes dejarla contaminar con nada. por isso não pode deixar contaminá-la com nada. No puedes contaminarla con ley, Não pode contaminá-la com lei, con psicología, com psicologia, con enseñanzas que no estén en línea con lo que dice el Evangelio. com ensinos que não estejam em linha com aquilo que diz o Evangelho. Esos 14 libros Esses 14 livros tienen todo el concepto têm todo o conselho que tú necesitas que tu necessitas para vivir una vida plena. para viver uma vida plena. Todo, ahí está todo. Tudo, está tudo aí. Tú no tienes que leer toda la Biblia. Você não tem que ler toda a Bíblia. Si la puedes leer, Se você puder lê-la, tranquilo. tranquilo. Lo importante es O importante é que tú leas esos 14 libritos. que você leia esses 14 livrinhos. Algunos tienen hasta una página, Alguns têm até uma página, otros tienen 2 páginas, outros têm 2 páginas, otros tienen 5 páginas, outros têm 5 páginas, a lo más 10 páginas. no máximo 10 páginas. Tú pasas más trabajo leyendo el periódico, Você tem mais trabalho lendo o jornal? lees más ahí Lê mais a ele que una epístola del apóstol. do que uma epístola do apóstolo. Tú te las puedes memorizar. Você pode memorizá-las, Romanos, Romanos,
Primera carta a los Corintios. Primeira carta aos Coríntios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta aos Coríntios. Gálatas. Gálatas. Efesios. Efésios. Filipenses. Filipenses. Colossenses. Colossenses. Primera Tesalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Primera carta a Timoteo. Primeira carta a Timóteo. Segunda carta a Segunda Timoteo. carta a Timóteo. Tito. Tito. Hebreos. Hebreus. Y así la E vas assim llevando. você vai levando. Te las memorizas. Você as memoriza assim. En 30 minutos las aprendes. Em 30 minutos você as aprende. Las aprendes más rápido que aprender los signos zodiacales de los 12 meses. Você as aprende mais rápido do que aprender os signos do zodíaco dos 12 meses. Y luego comienzas a memorizarlas. E logo começa a memorizá-las, Tú lo vas a recibir. você vai receber. ¿Qué tú vas a decir? O que você vai dizer? Es que yo no retengo nada. É que eu não retenho nada. Estás diciendo que no retienes. Você está dizendo que não retém. Es que yo no memorizo. É que eu não memorizo. No, tú tienes buena memoria. Não, você tem boa memória. Eso es bien importante. Isso é bem importante. Porque después Porque depois, te puedes ir de aquí depois de sair daqui diciendo, dizendo, creciendo en gracia. crescendo em graça, Yo estuve allí. eu tive ali, No trabajo. isso aquilo não funciona. No funciona. Não funciona. La vida del Espíritu. A vida do Espírito, Cuando tú coges este pacto quando você pega esse y pacto lo pones en tu e o boca, põe em tua boca, tú dices, e recibo. você diz, recebo, Que eso no funciona. que isso não funciona? No te funcionará a ti. Não funciona para você. Digo, a mí me funciona. A mim me funciona. A mim? E a ti? Pregunta de tu lado. ¿A ti te gusta? Pergunta ao teu lado, funciona para você? Segunda carta a los Corintios, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, verso 3 al 5. verso Dos versos. 3 ao 5. Três Dois versos, 3 versos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. ¿Todo qué? Pensamiento. Todo o quê? Pensamento. Andamos ¿qué? En la carne, Andamos o quê? Na carne, pero no militamos en la carne. mas não militamos segundo a La carne dice ayuna. A carne diz, jejua. No, yo no necesito ayunar. Diz, não, eu não preciso jejuar. Es mi pensamiento lo que yo tengo que cautivar. É meu pensamento que eu tenho que cativar. Y con esos pensamientos, E com esses pensamentos, el médico dice que yo tengo cáncer. o médico diz que eu tenho câncer. ¿Dónde está el cáncer? E onde está o câncer? En mi carne. Na minha carne. Pero yo no vivo conforme a la carne. Mas eu não vivo conforme a carne. La mente, mis A pensamientos, mente, meu pensamento, tienen que destruir esa fortaleza. tem que destruir essa fortaleza. Entonces el segundo paso, Então, o segundo passo, segunda carta a los Corintios, segunda carta aos Coríntios, el capítulo 4, capítulo 4, 7 al 10. 7 ao 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Su vida Sua vida se se manifiesta. manifeste ¿Dónde? aonde? ¿Dónde? Aonde? Diga en mi cuerpo. Diga, em meu corpo. Cuando a mí me han llegado enfermedades, Quando me tem chegado enfermidade,
Carlos las conoce, Carlos as conhece, Josefina las conoce. Josefina as conhece. Yo hago eso, Eu faço isso, pero mas no le pongo tiempo. eu não ponho tempo ali. Yo le digo al Espíritu, Eu digo ao Espírito, coge tu tiempo. toma teu tempo. Ya yo hice mi parte. Eu já fiz a minha parte. Ya yo fui a la mente. Eu já fui à mente. Ahora Agora, yo recibo eu recebo que tu vida que tua vida se manifieste se manifeste en mi cuerpo. em meu corpo. Cuando, Quando? tiempo que tú quieras. O tempo que você quiser. Ah, si quieres. Ah, e se quiser. Si no me quieres sanar también. Se não quer me curar, também. Yo soporto la aflicción, Eu suporto a aflição, pero sería mejor mas seria melhor que te manifieste. que te manifestasse. Estos son Esses são los os consejos conselhos de la vida del Espíritu da vida do Espírito en los días nos dias del Hijo del do Hombre. Filho do Homem. No del Hijo de Dios, Não do Filho de Deus, no de Jesús de não Nazaret, de Jesus de Nazaré. el Hijo O del Hombre. Filho do Homem. Eso es lo que estaba Isso é predestinado. o que estava predestinado. Con la mente Com a mente tú eres rico. tu és rico. Con la mente dice, a mente diz, yo soy rico. eu sou rico. Sin dinero, Sem dinheiro, posición. posição. Mira lo que el profeta vio que iba a ser tu comportamiento. Veja o que o profeta viu, o que seria teu comportamento. Cómo se iban a comportar con la boca los predestinados. Como os predestinados iriam Isaías. se comportar com a boca. Isaías. Isaías 33, Isaías 33, verso 24. verso 24. Isaías vio proféticamente ese pueblo Isaías viu profeticamente esse povo y dijo, e disse: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. ninguno dirá, Ninguém dirá, estoy enfermo. estou enfermo. Porque cuando tú dices yo estoy, es posición. Porque quando você diz eu estou, é posição. La vida del Espíritu A vida do Espírito en los días nos dias del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Con este conocimiento, Com esse conhecimento, yo pienso eu penso gobernar el mundo. governar o mundo. Con la mente. Com a mente. Hasta ahora yo no he hecho nada. Até agora eu não fiz nada. Yo no pierdo el sueño por ti Eu não perco o sono por você. y tú no pierdes el tuyo por E mí. você não perde o teu por mim. Tú no te preocupas por mí, Você não se preocupa por mim. ni yo me preocupo por ti. Nem eu me preocupo por ti. Yo pienso en ti, Eu penso em tú ti. piensas en Tu mí, pensas em mim. pero tú no te preocupas por mí. Mas tu não te Porque preocupa. tú sabes que yo estoy bien. Porque você sabe que eu estou Pero bem. yo sé que tú estás bien. Mas eu sei que você está bem. Todo está bien. Todo está bem. Todo está bien. Todo está bem. Pedro, ¿cómo tú estás? Pedro, como tu estás? Reinando. Reinando. Todo está bien. Tudo está bem? Me dijeron que estás mal. Me disseram que tu estás mal? No, es una mentira. Não, isso é uma mentira. Pasajera. Passageira. O sea, todo está bien. Ou seja, tudo está bem. Todo está bien. Tudo está bem. Mira que ¿cómo estás en pie? Vamos ficar em pé. Mira el que está a tu Diga quem lado. está ao teu lado. ¿Cómo tú estás? Como tu estás? Isso, é. Estoy sano. Estou curado. Estoy próspero. Estou próspero. Somos un pueblo Somos um povo como jamás como jamais se había visto se havia visto sobre la faz de la sobre tierra. a face da terra. Abba, Padre. Pai.